Gente que se liga aqui no meu canal do YouTube, mais uma segunda-feira nós estamos aqui, eu estou aqui com a palavra de Deus para abençoar a sua vida. E mais uma vez eu te peço, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa. Excelente mensagem para você e até segunda que vem, se assim Deus nos permitir. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 15, verso 29, nos diz assim: Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Sabe, essa passagem aqui vai nos narrar sobre o filho pródigo, uma parábola conhecida. Mas o interessante neste versículo em especial é a mentalidade deste filho que havia ficado em casa. Numa bela ocasião, nós conhecemos essa parábola, o filho de um pai pede os seus bens, pede a parte da sua herança e vai aproveitar a vida. Vai curtir o mundo, vai curtir com seus amigos. E em um dado momento ele se percebe sem nenhum recurso mais financeiro e se vê obrigado a comer a comida dos porcos. E se lembra que havia uma casa que havia deixado um pai. Mas mesmo o filho pródigo, ele também tinha a mesma mentalidade do seu irmão que havia ficado. Uma mentalidade de escravo, uma mentalidade de servo. Isso é tão verdade que quando ele estava lá comendo e desejando a comida dos porcos, ele cai em si e lembra: eu vou ter com o meu pai. Pelo menos, ao mínimo, ele vai me receber como um servo dele. Quando ele chega na casa dele, ele tem aquela surpresa que o pai dele o recebe como filho. Que na verdade, ele nunca havia deixado de ter o seu pai sanguíneo, o pai que havia gerado ele, o pai que havia cuidado dele e que continuava com os braços abertos. Mas sabe o que é interessante? Muitas pessoas hoje têm perdido esse senso de paternidade, essa sensibilidade de entender que independentemente do que elas façam, que independentemente de onde elas vão, elas têm um pai. E o pai, ele sempre permanece no mesmo lugar. Quando Deus cria o homem lá no jardim do Éden, nós conhecemos muito bem a história da criação. O desejo de Deus era se relacionar com Adão. O desejo de Deus para Adão era que a única fonte de provisão, a única fonte de sustento, de alegria, era Deus na vida de Adão. Porém, Adão é destituído da presença de Deus pelo pecado. E é justamente isso que acontece com o homem a partir de agora. O homem, ele tem a sua mente de filho transformada. É por isso que Paulo, lá em Romanos capítulo 12, vai dizer para que possamos experimentar a vontade de Deus como o nosso Pai, como o nosso provedor, como o nosso sustentador. Nós devemos transformar a nossa mente. Porque a partir do momento em que nascemos, nós nascemos já concebidos no pecado. E isso faz a gente não entender que nós somos filhos. Olha, eu sei que alguns pais e mães me assistem aqui nesse momento e nós, nessa qualidade, desejamos e queremos o melhor para o nosso filho, para a nossa filha. Desejamos o melhor dessa terra que eles possam viver. E, independentemente, nós sempre os amaremos, sempre queremos que eles cresçam na vida. Da mesma forma, esse filho que aqui estava, nesse versículo 29, ele havia ficado com seu pai, mas mesmo assim ele tinha uma mentalidade de servo. E qual é a mentalidade de servo? O servo, ele quer um salário. Foi isso que ele perguntou para o seu pai: pai, eu tenho aqui estado com o Senhor há tantos anos e o Senhor nunca me deu um cabrito sequer. Ou seja, o Senhor nunca me deu um salário sequer. Veja, gente, ele tinha toda a herança do pai dele, todos os patrimônios, tudo que era do pai dele é dele também. Mas ele estava fazendo conta, fazendo questão de um cabrito. A mentalidade de servo te faz olhar para a vida, esquecer-se do seu pai e olhar da perspectiva da escassez. É a mesma coisa que você pegar um copo com água e se ele estiver somente pela metade, você vai olhar para aquele copo e você vai dizer: esse copo está meio vazio. Ou seja, você está vendo a partir da escassez. E a outra forma é quando você vê a partir da provisão de Deus. Se tiver metade do copo com água, você vai dizer: esse copo está meio cheio. Diferentemente da mentalidade de escravo. Isso é entender que a provisão que nós precisamos, que o sustento que a gente precisa, vai vir sempre do nosso Pai, independentemente do que a gente faça, independentemente do que a gente fez no passado. Cristo Jesus, ele se apresenta como sendo o nosso Pai, como sendo o nosso amigo. É interessante que uma dada passagem, Jesus estava com os seus discípulos, em João capítulo 15 a gente vê isso, e Jesus vira para eles e fala: eu já não chamo vocês
de servos. Eu já não chamo vocês assim, mas chamo vocês de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vocês como amigos, vocês sabem o que eu faço, vocês sabem o que o Senhor faz, vocês sabem o que o Pai de vocês está fazendo, sabe? Isso é ter intimidade com Deus e entender que a minha vida, que a minha existência está nas mãos do meu Pai, está sendo sustentada, está sendo suprida, e a partir de aí eu passo a viver a prosperidade de Deus, eu passo a viver a vida abundante de Deus, eu tenho a minha mente transformada, e a partir de aí eu paro de olhar para a situação da seguinte maneira: olha, se eu sou abençoado na minha vida financeira, eu não posso ser abençoado espiritualmente. Isso é mentalidade de escravo, porque o filho, ele sabe que pode ser e será abençoado em todas as áreas da sua vida, diferentemente do filho que havia ficado em casa, e até mesmo do filho pródigo quando estava lá no meio daqueles porcos. A gente sabe que o nosso Pai, ele tem o melhor em todas as áreas, mas você tem que entender que você é filho, e quem é filho é herdeiro. Quem é filho não fica mendigando um cabrito, quem é filho não fica mendigando poucas coisas, mas ele sabe que o seu Pai já deixou como herança tudo aquilo que nós podemos viver nesta terra, sabe? Entenda isso na sua vida e seja filho na presença de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus continue transformando a sua mente, e que essa semana que se inicia seja uma semana excepcional na sua vida. Faça dela uma semana excepcional, faça dessa semana uma semana acima da média. Que Deus te abençoe.